Fala galera, tudo bom? Tivemos recentemente um debate presidenciável entre Lula e Bolsonaro e as redes sociais foram mergulhadas aí de um debate bem interessante que envolve a geografia e eu gostaria também de falar um pouquinho especialmente para as pessoas que estão postando dados sem analisar. É importante nós vermos a questão dos dados, principalmente quando nós falamos, por exemplo, sobre alguns dados do IBGE, dados de Instituto de Pesquisas, e entendermos a importância, por exemplo, do estudo de matemática. Tenho vários colegas meus, professores de matemática, eles podem falar melhor do que eu. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o dado da região da Amazônia, do desmatamento da Amazônia, nós podemos analisar tranquilamente que realmente, durante os anos do governo de 2002 a 2010 do governo Lula, existia um número maior de área desmatada. Porém, existe algo chamado viés de baixa e viés de alta. O que houve durante os governos do PT, entre 2002 e 2010, foi uma redução nas taxas de desmatamento. Ou seja, anteriormente ao governo do PT, existia já uma cultura tradicional das queimadas na região da Amazônia. E o que houve durante o governo do PT, principalmente do governo Lula, foi o quê? O aumento da fiscalização, a valorização dos órgãos de fiscalização na região da Amazônia, entre eles o IBAMA, até mesmo o INCRA, na questão da reforma agrária ali na ideia dos assentamentos, mas basicamente do IBAMA, coisa que atualmente nós estamos vendo as notícias aí, membros do IBAMA até mesmo sendo mortos e alguns sendo perseguidos, até mesmo presos. Então, só para você ficar atento, eu vou colocar aqui bem rapidinho, vou deixar aqui o gráfico, né? O gráfico aí do FONT do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um órgão do próprio governo. No início do governo Bolsonaro, esse órgão demitiu um dos especialistas que fazia todo o mapeamento da região e afirmava que durante o governo atual houve um aumento gradativo das queimadas e depois que ele avisou isso, eu esqueci o nome dele, por favor, quem tiver coloca aí nos comentários, depois que ele afirmou que houve aumento nas queimadas na região da Amazônia, tivemos infelizmente a demissão dele, a exoneração dele do cargo. Então, para vocês terem ideia, no início do governo Lula havia 19 mil quilômetros quadrados de desmatamento naquele ano de 2002. Em 2006 já era 14,2 mil quilômetros quadrados. Em 2007 caiu para 11 mil quilômetros quadrados. Em 2008 houve um aumento, 12 mil quilômetros quadrados. Em 2009, olha a redução, 7,4 mil quilômetros quadrados. E por fim, em 2010, 7 mil quilômetros quadrados. Resultando aí numa queda de 67%. Isso é claramente uma política ali. Lembrando que o governo Lula tivemos a boom das commodities, que isso ajudou ali o agronegócio da região, o cerrado, a fronteira agrícola foi sendo expandida. Isso é uma grande crítica que podemos fazer pelo governo, durante o governo do petista. E depois, continuando durante o governo Dilma Rousseff, nós tivemos uma queda gradativa, restando na série histórica em 2011 uma redução ali, ficando 4,5 mil quilômetros quadrados de redução. Como você olha aqui no gráfico, você vai ter um aumento gradativo, tá certo? E a partir daí, durante o governo de Bolsonaro, em 2019, a área desmatada já aumentou de 4 mil do governo Dilma, foi para 10 mil quilômetros quadrados, isso porque já vem do governo Temer, essa cultura de desmatamento, e os índices só foi aumentando. Em 2020, 10,8 mil quilômetros quadrados, em 2021, 13 mil quilômetros quadrados, aí os dados ali de disponíveis que ainda em 2022 não estão disponíveis. O que eu posso falar para vocês é que em 3 anos a taxa de desmatamento no governo Bolsonaro subiu de 73%. Então, quando nós olharmos um gráfico, quando vocês quiserem postar um gráfico, é importante você dar uma olhadinha num contexto histórico, inserir esse gráfico e tentar explicar. Números são frios, mas números são facilmente explicáveis. Em homenagem a meus colegas professores de matemática aí, nós interpretarmos o gráfico. Você que vai fazerem também, se vai uma boa ideia. E se você está querendo postar, querendo se interessar em política, é importante você conhecer um pouquinho sobre série histórica e não analisar só aquele recorte, ok?
Resumindo, recapitulando, o governo Lula uma redução de 67%, governo Bolsonaro um aumento de 73%. Lembrando também que na reunião ministerial que foi vazado, o então ministro Ricardo Salles falou que para abrir a boiada enquanto estivermos preocupados com a pandemia da Covid. Ou seja, o governo Lula teve problemas com o desmatamento, mas houve uma redução em relação às políticas ali no fortalecimento da fiscalização, aumento de multas e tudo mais. O governo Bolsonaro ele incentivava, é só você olhar os últimos discursos aí. Beleza, pessoal? Vamos ficar atento, vamos parar de só ver recorte e tentar analisar todo o contexto histórico. É importante ciências humanas, é importante ciência da natureza para nós termos esse debate saudável nas redes sociais, beleza? Cuidado com o que você está ouvindo, vendo e saia da bolha social. Valeu, galera!